Segundo bloco do Câmera Esportiva, 13 horas em ponto nesta quinta-feira. A gente sempre abre esse espaço, trazendo pessoas importantes que realizam trabalhos aqui na nossa cidade, né? E o CâmeraCast tem essa missão, né? De mostrar esse pessoal que literalmente arregaçam as mangas e fazem a coisa acontecer. Só lembrando que essa entrevista você acompanha lá no nosso Spotify, né? Câmera.esportiva. Prazer enorme trazer esses amigos aqui no Câmera Esportiva, falar do Festival Paralímpico que acontece lá no ginásio Fioravante Ervolino. William Chagas e Bruno Sartori, boa tarde, senhores. Boa tarde, Juliano. Quanto tempo, né? Mais um aninho junto, né? Bora! Mais uma vez juntos. Agradeço aí a oportunidade da gente poder vir até aqui, falar mais uma vez sobre o nosso Festival Paralímpico. Agradeço a oportunidade de vocês, pessoal do Câmera. E aí, Brunão, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, tudo bom? Pessoal, boa tarde. Mas nós também agradecendo a oportunidade de estar presente aqui e falar um pouco do nosso trabalho também. Bom, se os senhores notarem o Juliano Rico um pouquinho rouco, é o tal do ar-condicionado que mata a voz desse que vos fala, mas vamos seguindo aqui. William, antes da gente falar do festival, e o mesmo se estende ao Bruno, como a nossa audiência é bem, né, rotativa, né, tem aquela galera que não conhece o Bruno, que não conhece o William. Então se apresentem para nós, né, como é que vocês chegaram nessa questão do Paralímpico. Primeiro, são profissionais de educação física, e em que momento vocês enxergaram o Paralímpico, né, as crianças com necessidades especiais, né, como o objetivo na carreira de vocês? Eu comecei já no momento da formação, sou aluno da FIG, da Faculdade Integrada de Guarulhos, e quando eu entrei na faculdade, logo depois, 6 meses depois, eu comecei a trabalhar nas Casas André Luiz, aqui em Guarulhos também. Trabalhei lá durante 13 anos, então durante a minha formação, já trabalhando como profissional de educação física no setor de educação física das Casas André Luiz e também trabalhando num projeto que havia na Faculdade Integrada de Guarulhos, que era o Educação Física para Todos. Daí para frente, fui trabalhando em outras instituições aqui de Guarulhos, trabalhei na APAI, trabalhei no Colégio CAAP, trabalhei no Projeto AMEA, que é da Secretaria de Esporte de Guarulhos, e a partir daí a gente vai se apaixonando, cara. É um tipo de trabalho que você faz, que ele é apaixonante, porque você trabalha realmente com o ser humano, você enxerga o ser humano muito além da sua potencialidade, e é um trabalho de vida não só dessa pessoa, mas também da família, podendo dar aí um sentido e uma possibilidade maior de vida para essas pessoas. Então, desde 2000 aí trabalhando com essa população e não consigo me ver fazendo outra coisa. E aí, Brunão, como é que é a tua história aí dentro da profissão e como é que você enxergou o Paralímpico, as crianças com necessidades aí como uma oportunidade para realizar o seu trabalho? Bom, eu comecei a minha história, já tinha uma referência, né? Minha tia já trabalhava com adaptada já, né? Então já entrei na faculdade pensando em trabalhar com adaptada, né? Hoje eu trabalho na Casa de Davi, estou na Casa de Davi já faz 20 anos. Na verdade foi meu primeiro emprego, entrei no setor de educação física, estou lá até hoje, né? Trabalhei 6 anos na ACD. Fui durante 10 anos técnico da seleção do estado, né? Da base da bote, né? Da bote adaptada. E igual o William falou, né? É um mosquitinho que te pica ali que não tem como sair dessa área, né? Trabalhar com adaptada é muito gratificante, né? Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho bem difícil, né? Mas é um trabalho muito gratificante. Nós que temos uma história já de muitos anos juntos nessa cobertura, a gente lembrava de momentos marcantes, né? Nos bastidores, como uma prova de atletismo, lembra, Bruno? Sim. Lá na Ponte Grande, né? O menino saiu correndo na pista. E não parou mais. Não, saiu correndo. Aí não sei quem, acho que deu lá o sinal, ganhou, todo mundo, e o menino continuou correndo, entrou no campo, foi todo mundo atrás dele. E é apaixonante. E nenhuma edição é igual a outra, né? Às vezes, nós vamos falar melhor da organização do Festival Paralímpico aqui, nós já vamos entrar no tema, mas eu cheguei a cobrir o JAG lá atrás. Eu me lembro do saudoso Robson Meleiro, que foi o nosso companheiro aqui no Câmara Esportiva, né? Felizmente não está mais entre nós, vestido de Jaguinho. Quando o Jaguinho entrava, isso no Tomeuzão, hein, pessoal? Quanto tempo faz isso aí?
as crianças rodeando, toda a expectativa, crianças e adultos, né? Então é um evento que mexe e nenhuma edição é igual à outra, né? E assim, os Jogos Adaptados foi um evento que era referência aqui em Guarulhos. Conseguimos colocar, né, na época com o Robson junto com a gente, conseguimos colocar 10 mil pessoas dentro do Tomeuzão. 10 mil pessoas, entre pessoas com deficiência, de diversos tipos de deficiência, vindo de escolas estaduais, vindo de instituição, vindo de escolas municipais, vindo de outras cidades, Arujá, vindo de Itaquá, vindo de São Paulo, porque os Jogos Adaptados de Guarulhos realmente eram uma referência para essa população, né? E só que chegou um certo momento que deixou de ser algo para Guarulhos tão importante, e aí é nesse momento que o Bruno, como ele estava dentro do Comitê Paralímpico, continua, né, no Comitê Paralímpico, ele tem acesso ao Comitê Paralímpico e me chama para a gente juntos trazer aqui para Guarulhos o Festival Paralímpico, porque aí vem com o selo, né, o Comitê Paralímpico é em todo o Brasil. Todo o Brasil, né? Ele é em todo o Brasil, então é um evento nacional, e como Guarulhos não estava mais trazendo ou realizando os Jogos Adaptados, trouxemos o Festival Paralímpico, porque vem com o selo do Comitê Paralímpico Brasileiro, vem com um peso do Comitê Paralímpico. É um evento nacional, é um evento inclusivo, então é um evento que ele não serve apenas para as pessoas com deficiência, ele tem esse intuito da massificação e de mostrar para outras pessoas, não só com deficiência, as modalidades para a pessoa. Por isso que é chamado de movimento paralímpico. Então ele é inclusivo, então pessoas com e pessoas sem deficiência podem participar do Festival Paralímpico, e isso é importante. O JAG, que era a dúvida que surgiu aqui no programa, o JAG era único e exclusivamente voltado a pessoas com deficiência. Os nossos Jogos Adaptados de Guarulhos. Então eu lembro que na época nós tínhamos alguns dias de competição, uma delas na Ponte Grande. Era uma semana inteira, né? Uma semana inteira de competições. Me lembro que era uma maratona ali para você conciliar ali as escolas com os locais. Naquela época, acredito eu que a oferta de espaços... porque rodava pela cidade, nós tínhamos... Era maior, né? Porque nós tínhamos os céus que estavam envolvidos. As universidades de Guarulhos, então nós tínhamos... Era muito comum no período da manhã estarmos no Fioravante e no período da tarde ter que correr para a FIG. No outro dia nós estávamos na Ponte Grande e depois da tarde tinha que ir para o João do Pulo. Estávamos num céu... em Cumbica, e depois à tarde tinha que voltar porque ia ser no Colégio Marconi, ou na piscina do João do Pulo. Então, era a semana inteira, mas também aquilo ficava marcado na mente deles. Era cansativo para a gente, mas quando chegava sexta-feira no atletismo, que era sempre fechava com o atletismo, na última modalidade, era uma alegria tão grande quando a gente fazia o encerramento, com aquelas músicas, eles pulando, dançando, que parece que o cansaço... Ir embora, né? Ir embora. Eu me lembro de uma correria que nós fizemos, exatamente isso aí. Nós fizemos João do Pulo e depois tivemos que correr para Ponte Grande, porque, se eu não me engano, acho que foi futsal na Ponte Grande ali. Ainda não tinha a estrutura do vôlei Guarulhos, naquela época era a quadra poliesportiva. E era assim, nós falávamos que nós tínhamos duas Olimpíadas aqui, a OCG e o JAG, né? E tinha esse peso mesmo pra gente. Era esse peso, competitivo mesmo, e era competitivo, né? E Guarulhos, como você bem citou, era uma referência, porque as outras organizações vinham aqui olhar os nossos atletas para levar para a disputa. Já teve atleta que disputou o JAG e foi lá para imigrantes, né? O Bruno tem alguns atletas, né, Bruno, que era da Bosch, né? Que era da Bosch que foi para lá, né? Sim, então, o JAG, o que acontecia? Movimentava muitas instituições, porque você motivava o paciente a treinar para participar do JAG, né? Então, assim, era uma motivação a mais para os nossos pacientes, né? Virem para os treinos, tudo, né? Inclusive, tem alguns atletas da cidade de Guarulhos que competem em performance na bocha, que está participando por outras cidades, né? Não compete por Guarulhos, compete por Mogi, por Suzano, né? Quer dizer, você vê que a realidade das modalidades, por exemplo, no vôlei adaptado de Guarulhos, no vôlei sentado, no vôlei paralímpico, no vôlei adaptado que a gente fala da terceira idade, hoje, como atletas, por exemplo, do xadrez,
não disputam, por exemplo, jogos regionais por Guarulhos. Disputam por outra cidade. São guarulhenses que representam a cidade, seja nos jogos da melhor idade ou até mesmo nos jogos regionais. Então a nossa realidade não fica só limitada, por exemplo, a essas modalidades. No Paralímpico também. Atletas que se destacam, mas não tem uma estrutura aqui na cidade. E a cidade tem como, pelo tamanho que tem, né? Mas não tem essa estrutura, então os atletas vão buscar outras oportunidades. Juliano, existe o JAG? Até existe, mas num formato hoje diferente. Esse festival que o William falou no final, que nós tínhamos a competição e o congraçamento, a festa, hoje o JAG se resumiu apenas a essa festa. Colocar um dia ali para as crianças se movimentarem, ver as casas André Luiz, outras instituições. Eu fiz em a última que eu fiz, se não me engano, foi na FIG, lembra? Sim. Foi lá na FIG, foi a última que nós fizemos, um dia só ali de congraçamento, com algumas atividades e acabou. E é claro que a gente sabe que a Secretaria de Esporte e Lazer, ela tem um orçamento hoje reduzido, né? Hoje é 0,25, se eu não me engano, o orçamento da Secretaria. Tem falta ali de profissionais, muitos saíram no PDV e as vagas não foram preenchidas. Existe no programa de governo do prefeito Lucas Sanches a meta para que o esporte chegue a 1%, a verba lá que a Câmara destina, né? Esse ano já não pode mexer porque o orçamento já foi aprovado já da gestão Guti, mas que há essa possibilidade de um repasse maior para o esporte. Porém, esse ano não será possível. Por isso que eu defendo Departamento de Captação de Recursos, uma empresa, profissionais que sejam especializados em bater na porta das empresas e apresentar projetos como esse. Né? Projetos como esse. O William me falava em off que algumas coisas teremos, outras não, mas a gente vai entrar no Festival Paralímpico. Mas o JAG é de extrema importância. Porque só quem viveu o JAG sabe o quão legal era a fórmula de disputa, o envolvimento, a alegria desse pessoal, o brilho nos olhos da disputa. Nós, né? Um tempo atrás... Não sei se vocês concordam comigo aqui. Não, eu concordo muito, porque assim, ó, teve um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, eu tenho uma ação social que eu faço no Bosque Maia, onde eu dou aula gratuita para pessoas com deficiência. Todas as quintas-feiras, vou até utilizar esse espaço aqui para falar. Não, por favor, todas as quintas-feiras, das 8h30 às 9h30 da manhã, no Bosque Maia, eu dou aula para pessoas com deficiência. Então, totalmente gratuito, quem quiser é só chegar lá, tá? E chegou um menininho de 9, 10 anos de idade, e aí eu falando para ele, legal, tal, você gosta de competir? Gosto. E você tem medalha dos Jogos Adaptados? Aí ele, não. E aí, mãe, o que é Jogos Adaptados? E aí me tocou, porque na minha época, uma criança de 10 anos, no mínimo tinha participado de 2 Jogos Adaptados e estava ansioso para a terceira. Uma criança de 10 anos com deficiência que nunca havia participado dos Jogos Adaptados, eu me senti em falha com aquela criança, porque parece que eu também deixei de fomentar. Eu acho que é importante colocar, Juliano, que assim, ó, a Secretaria de Esportes está com a gente nos apoiando durante este festival, Sim. que vai acontecer dia 14 de junho, está cedendo espaço para a gente, nos apoiando com aquilo que é possível dentro da pasta da Secretaria de Esportes, porém, falta. Né? Eu acho que não dá para culpar, não estamos culpando ninguém, mas eu acho que é importante colocar assim, essas questões. O que eu coloco é uma cidade do tamanho da nossa. O discurso já é antigo já, né? Só eu há 16 anos falo a mesma coisa aqui. Uma cidade do tamanho da nossa, com um polo industrial que nós temos, com um comércio que nós temos, com uma associação comercial e empresarial, onde quem se reúne na Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos? Quem que vocês acham que se reúnem ali? Os empresários da cidade, acredito eu. Não tem um link que possa fazer um contato com esse pessoal. Né? Então, por isso que eu falo, se a secretaria hoje não tem como o secretário fazer isso, coloca alguém especializado para fazer isso. Né? Pô, o Dr. Marcos Lisboa, no qual eu respeito muito, tem recebido autoridades lá na secretaria. Por que não, secretário, receber o pessoal da Associação Comercial e Empresarial? Eu tenho dito aqui no chamamento público, seria muito interessante que no chamamento público, no caderno de encargos do chamamento, tivesse ali também o resumo das modalidades. Quantos atletas das modalidades elas têm na sua equipe, que campeonatos que elas disputam,
uma previsão de orçamento. O mesmo você pode fazer com o JAG. Quantas instituições nós temos no JAG? Quantas crianças e adultos movimentam? Qual é o orçamento em cima disso? Como que a empresa pode entrar? Né? Nós temos agora redução no imposto de renda. Nós temos agora no festival, marca. nós temos a necessidade de lanche para 250 pessoas. Um custo de R$600. Eu acho que não vai onerar, né, nenhuma empresa. Se você junta 2, 3 empresas, R$600 dá R$200 para cada empresa, que é o suficiente para a gente conseguir dar lanches para essas pessoas durante o festival. Eu acho que é isso. Uma cidade do tamanho de Guarulhos seria possível uma empresa patrocinar a gente. Eu já acho absurdo, já não tem espaço para fazer. Sim. A secretaria está cedendo o Fioravante, e não é culpa da secretaria, a gente sempre defende aqui a descentralização do esporte. Você usar espaços espalhados na cidade, as escolas têm quadra poliesportiva, né? Tem espaço, você não precisa fazer um 40x20 nos 4 cantos da cidade, mas usar o que tem. Né? Eu imagino a luta que deve ter sido para conseguir o Fioravante, porque nós temos o handebol e o futsal que jogam lá. Sim. Né? Então a secretaria ela faz o que ela pode, eu sei disso, nós sabemos disso, né? O que está acontecendo hoje é reflexo de anos e anos e anos. Não é agora que a curva vem caindo. Eu peguei o Tomeuzão com o jogo de seleção brasileira lá, com o JAG lá. Sim. Né? Então, da mesma maneira que para a gente retomar a subida, leva tempo. Né? Por isso que eu falo, temos que unir forças para que o empresariado da cidade possa olhar, não a secretaria, porque a secretaria não é clube. Porque nós não temos um centro de esportes paralímpicos em Guarulhos. Um exemplo, né? Nós não temos nós temos as casas André Luiz que faz um trabalho maravilhoso. Na casa de Davi, o Bruno leva os atletas, são os atletas que representam Guarulhos, hoje em dia, nas modalidades que são campeões brasileiros, que são campeões paulistas, que estão conseguindo bolsa atleta e tudo mais, estão vindo da casa de Davi. É o trabalho do Bruno. E a gente fala, nós falamos de Guarulhos, pessoal. Ah, Juliano, mas você só fala de Guarulhos, é assim no Brasil inteiro, viu? Nós estamos trazendo a nossa realidade aqui. Mas se perguntar para o Bruno e para o William, o Brasil inteiro tem esse problema. Quando chega lá na Paralimpíada é tudo bonito, tudo maravilhoso, que fantástico, é a superação. Mas ninguém vê o que o atleta passa, né, Bruno? Para chegar até lá, né? Exatamente. O nascimento como atleta. Lembra de um judoca? Acho que era deficiente visual. Denis. O Denis, né? Ele disputou. Eu acho que o Denis ele foi campeão. Cara, ele teve um brasileiro, alguma coisa agora nesse ano. Ele não é atleta nosso, mas ele veio como convidado, lembra? Sim. Ele treina pelo 9 de julho, aqui em Guarulhos. Ele está treinando no 9 de julho. Aqui agora. Treina pelo 9 de julho. Então, né, o Bruno, é essa a realidade. A gente está falando Guarulhos, não pegando no pé de Guarulhos, é assim no Brasil inteiro, né? Exatamente. A gente sabe que um ciclo olímpico é difícil, né? Agora tem os ciclos para Los Angeles, agora, né, igual já começou os mundiais, falando da bote, né, que tem um pessoal, a seleção brasileira está na China hoje, né, então a gente sabe como é difícil um ciclo olímpico, né, igual chega lá conseguir uma medalha olímpica e tal, mas ninguém sabe o quanto esse atleta lutou para chegar lá, né, muitas vezes fazendo rifas, tirando o próprio bolso para chegar nas competições, para bancar viagens, tudo, né, então é muito difícil. Hoje, o São Paulo ainda é o carro-chefe? São Paulo é o carro-chefe. Esse centro olímpico que nós temos lá na Imigrantes não tem no Brasil inteiro, né? Ou tem em algumas outras regiões do Brasil? Tem alguns polos já do Centro Paralímpico em algumas regiões, né? Mas assim, o nosso Centro Paralímpico é um dos melhores do mundo, tá? Se eu não me engano, ele está entre os 3 melhores do mundo. E aí o que acontece? Eu e o Bruno nós estávamos conversando lá no bastidor, nós estamos querendo massificar uma modalidade nova, né? Que está surgindo e com potencial, no Brasil, de levar atletas para a Olimpíada de Los Angeles, que é a Petra. Só que para a Petra, ela precisa... O que seria a Petra? A Petra é uma cadeira, vamos colocar assim de grosso modo, tá? Como se fosse uma cadeira de rodas, só que sem os pedais. É um triciclo. E a pessoa com paralisia cerebral, ela vai correndo em cima daquela cadeira. Uhum. Daquela bicicleta. Né? Então é um triciclo, imaginar 2 rodas na frente, 2 rodas atrás, uma roda na frente, o guidão, a pessoa senta nesse banco e ela vai movimentando a cadeira com os pés, essa bicicleta com os pés. O custo é de entre 5 e 6 mil reais de uma cadeira dessa. Faria aqui no Brasil essa cadeira, importa? Eu não sei. No Brasil. Tem 3 lugares só no Brasil que fazem, né? Essa cadeira. E aí a nossa ideia é
conseguir, através de um patrocínio, uma cadeira dessa, ou duas, para que a gente consiga circular pelas instituições aqui de Guarulhos e descobrindo talentos, né? Porque a partir do momento que a gente descobre talentos, a gente consegue inscrever esses atletas para participar de Olimpíadas escolares, campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, e isso pode se tornar a profissão daquele garoto que ficava só dentro do quarto dele, sentado na cadeira de roda. A mãe vai conseguir uma bolsa atleta, o aluno, na verdade, né? O atleta vai conseguir uma bolsa atleta, vai conseguir uma bolsa pódio. E isso muda não só a vida daquela pessoa, ele pode se tornar ali um arrimo de família, ele pode começar a trazer sustento para a família. Você muda a vida de uma família. Só que precisamos aqui dentro da cidade de Guarulhos de 2 cadeiras. Precisamos de R$12 mil para conseguir 2 cadeiras e aí poder mudar a vida de diversas pessoas circulando com essa cadeira. Então, não é algo para mim, ou algo para o Bruno, ou algo para a instituição. É algo para a cidade. Se a cidade de Guarulhos não consegue investir R$12 mil, é porque realmente a gente está quebrado. Eu digo para o país, viu, William? Eu Isso. não falo nem Guarulhos, nem estado, eu falo país. O Bruno estava falando, recordista mundial. Mundial é de Ribeirão Preto, né? Antes da gente falar um pouquinho mais desse Festival Paralímpico no sábado, o William veio aqui, o Bruno também. William, vamos falar do festival, mas não adianta. Não adianta. O papo acaba indo para outros lados, né? Porque eu conheço o William já há muitos anos e a gente sabe da luta, da batalha, assim como o Bruno também. Vai mandar um abraço aqui para o Rogério do Estrela, agradecendo a divulgação. Imagina, Rogério. Rogério que faz um belo trabalho lá no futsal feminino do Estrela. Mandar um abraço para o Samuel, Everton Guego, que é do projeto social Garotos da Vila, lá do Cocaia. O Everton já veio aqui, inclusive, no câmera. E o Rafael Calazans, que faz um trabalho também Muito bom, muito fenomenal no futebol de amputados, que também é outra modalidade que não é fácil, né? Você reunir atletas, rodar esse Brasil com futebol de amputados, cada um com a sua realidade ali, porque há pessoas que chegam lá já sem um membro e outros que perderam um membro, então é uma realidade também muito difícil. Então, Rafael, parabéns aí pelo seu trabalho. Então, falar do Festival Paralímpico, né? A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Esporte e Lazer, está com inscrições abertas ainda, já estão abertas? Ainda estão abertas. Estão abertas para o Festival Paralímpico, que acontece no dia 14 de junho, a partir das 8 da manhã, no ginásio no ginásio Fioravante e Ervolino. Não sei de onde eu tirei o jardim aqui, mas tudo bem. No ginásio Fioravante e Ervolino, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O evento acontece em diversas cidades do país simultaneamente. Até o momento, qual o nosso número? Era 152. 152. Ainda isso. continua 152. O objetivo é chegar a 250. 250. Né? A meta que o William, o palmeirense, me passou era 120. Então já superamos as expectativas. 120 seriam os de inscrições que eles colocam que são inscrições esperadas dos ativos, que são crianças de 7 até os 17 anos, que podem ser inscritos nas Olimpíadas Escolares e tudo mais. Uhum. A meta de participação total, que aí, por ser uma modalidade, por ser um evento inclusivo de pessoas com deficiência, sem deficiência e sem faixa etária limite, é de 250 pessoas. Bom, os voluntários 60, isso já está fechado. Isso está fechado, conseguimos fechar com as universidades aqui de Guarulhos, com a UNG, ENIAC, FIG e com alguns professores do AEE, da Secretaria de Educação, que também vão participar com a gente, como todo ano tem participado. E a nossa ideia é isso, conseguir chegar aos 250, falta a galera da Secretaria de Educação enviar para a gente as inscrições para a gente conseguir atingir a nossa meta. Bom, crianças com deficiência a partir dos 7 anos, mas sem idade limite. E é como o William falou, como é um festival de inclusão e que ele proporciona aqueles que não têm deficiência para participar, aí é de 7 a 17 anos, está aí na tela então as modalidades, hóquei, badminton, tacui, é isso? Taquil vôlei. Taquil vôlei. É uma modalidade nova que nós vamos estar... Como é que seria o taquil vôlei, William? O taquil vôlei, ele funciona em uma mesa de ping-pong, onde fica, são 2 equipes, e eles ficam com umas ripinhas de madeira, e aí a bolinha tem um guiso, então para que pessoas com deficiência visual também possam participar, e aí eles arrastam a bolinha, tentando que a bolinha caia do outro lado
da mesa. Então, o intuito é bater essa bolinha de ping-pong de um lado para o outro e fazer com que essa bolinha caia da mesa da outra equipe. Pode ser disputado por 6 pessoas, ou então utilizam pessoas nas 2 laterais e na linha de fundo, e eles ficam com um taquinho arrastando a bolinha na mesa. Eu cometi uma falha, porque nós fizemos, se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, uma matéria lá. Poderia ter separado essas imagens, inclusive foi no Fioravante e Ervolino. Teremos bot essa edição? Não, essa edição não. Essa edição são essas 3 modalidades. Então não. É pra gente poder movimentar toda a galera, né? A gente vai colocando assim novas modalidades, porque a ideia é essa. Aprenderam um pouco sobre o hockey esse ano. Mas isso que você está falando é legal, William, porque se a pessoa também ficar muito presa naquela modalidade, que já é muito conhecida, você acaba não desenvolvendo as outras. Por isso que a nossa ideia é isso, é poder... Porque algumas modalidades a gente tem que colocar para que deficientes visuais possam participar, cadeirantes possam participar, os andantes possam participar. Então, a ideia é conseguir atender a maior quantidade dessa população e essa diversidade da deficiência. Ô Bruno, como é que é a reação daqueles que não têm nenhum tipo de deficiência e que participam? Vive essa realidade? Eles chegam a fazer algum relato para você? Sim, A expectativa, enfim? Muitas vezes os comentários que escuto falam, poxa, eu pensei que aquele paciente, aquele atleta não ia conseguir fazer tal movimento. E às vezes ele é até melhor do que eu, né? Então, assim, é surpreendente. É surpreendente. Então, é importante ter essa integração, essa inclusão, para ver que os deficientes são capazes. E são até melhores do que os considerados normais entre parentes, né? Mas, assim, a realidade, assim, choca, assim, o pessoal, principalmente os pais, né? Os pais de quem não é pai de deficiente, que ficava ficando bem surpreendido com a reação dos atletas deficientes, né? A gente fala muito nos pais e a família, algumas, não deveria ser assim, né? Mas algumas famílias teimam em aceitar a realidade da criança que nasce com algum tipo de deficiência. Esse evento que vocês realizam serve para mostrar isso para eles também, essa mudança de mentalidade de pais que começam a olhar os filhos com outros olhos. Meu filho não vai conseguir fazer nada. A nossa ideia é quebrar esse estigma mesmo, né? É colocar como uma pessoa funcional, né? É bem legal, bem interessante quando a gente escuta uma mãe falando pra gente, nossa, mas aquele menino tem deficiência? Ou seja, então o festival está fazendo o papel dele, que é da inclusão. Mas você sabe que até eu fico em dúvida. É lógico. E isso que é gostoso e isso que é legal. Poxa, aquele menino tem deficiência? Não, aquele não tem. E aquele tem? Não, aquele tem. Caramba, tal. E aí quando você começa a mostrar a potencialidade daquele indivíduo, como eu acabei de falar, esse indivíduo pode se tornar uma pessoa produtiva dentro da família. Ele deixa de ser um peso morto dentro da família e a gente começa a ver o potencial e aquele cara pode ser sim um provedor dentro da própria família, porque ele vai ter a possibilidade de se tornar profissão atleta, né? E aí quando a mãe começa a vislumbrar que o filho dela deixa de ser um peso morto e pode ser uma pessoa com um potencial de vida, um potencial de uma independência e autonomia, isso muda o pensamento da família. Inclusive, nós sempre entrevistávamos, acho que era Caio, um japonesinho. Ele e a menina, não vou lembrar o nome, mas era sempre eles dois que vinham dar entrevista. E foi justamente ele que eu fiquei na dúvida se ele era ou não. Aí você trouxe ele para dar entrevista, eu falei, mas ele é? Você falou, e mandou muito bem. Para eu fechar aqui, Tassinho, rapidinho, a última pergunta que eu quero fazer para vocês. Esse festival, que tem como objetivo o congraçamento, mas o Comitê Paralímpico acaba observando no país alguns atletas em potencial para, de repente, trabalhar o alto rendimento ou não? Como é que funciona isso? Chega a ter um olhar para o alto rendimento. Alto rendimento, sim, pessoal. Existe alto rendimento no Paralímpico também, tá? Há um olhar, Bruno, em relação a isso? Ou o festival é uma coisa, o alto rendimento é outra? Sim, tem um olhar sim para a performance, né? Vale ressaltar também o trabalho importante que é feito dentro do Centro Paralímpico das escolinhas, né? Que eles estão trabalhando essa base. A base está vindo muito forte, né? Então tem a escolinha de bote paralímpica, a escolinha de atletismo, a escolinha do basquete de cadeira de roda, a escolinha da natação. Então, a base está vindo muito forte. Então, assim, é observado, sim, esses atletas dentro das idades, né, de 7 a 17 anos. Aí já tem uma data limite, 7 a 17, Isso, para trabalhar na base da escolinha, né? Então, assim, A pessoa com uma idade acima, Bruno, ela consegue alguma coisa? Passou dos 17 anos,
É impossível ou é mais difícil? Não é impossível. Estava conversando bastidores com o William, não é impossível, porque assim, o esporte paralímpico não tem idade, né? Porque a gente vai desenvolver isso dentro da instituição, dentro da cidade. Por isso que seria importante o Guarulhos ter um centro de referência, porque o cara chega pra gente com 40 anos, porque ele sempre ficou lá, né, dentro da casa dele. Ele chegou com 40 anos, ele tem o potencial de jogar bocha, por exemplo, e começa a se destacar. O Alexandre começou com quantos anos? 35. E aí, hoje em dia, ele é campeão brasileiro. Entendeu? Aí você tem... Não dá para o centro, porque a questão do festival é isso. Eu e o Bruno, se a gente vê uma criança com potencial de atleta, a gente chama a mãe e fala, mãe, e aí? O que você acha de? E aí vai de todo o envolvimento da mãe para querer levá-lo até o Centro Paralímpico. Ainda tem essa, né? Tem que sair de Guarulhos e ir lá para ir para lá. Imigrantes. Se a gente tem um centro de referência aqui em Guarulhos, fica muito mais fácil para a mãe chegar e falar assim, ó mãe, vem aqui em tal endereço, que toda semana a gente vai trabalhar Não só isso com Guarulhos, ele. Alto Tietê também, né? Porque se você Sim, coloca sim. aqui, vem criança de Arujá, De todo local. Suzano, né? Enfim. Acabou já, meus amigos? Quando eu trago essas férias aqui, é sempre um papo agradabilíssimo. Quem quiser encontrar o William também, então tá aí, ó, no dia 14 de junho, a partir das 8 da manhã, ginásio Fioravante Ervolino. Para aqueles que não se inscreveram, ou para aqueles que querem primeiro conhecer o festival, para depois entrar, não tem problema. A entrada é gratuita, só chegar lá, procurar o professor Bruno, o professor William. A inscrição pode ser feita lá na hora A também. inscrição também pode. Olha só, que bela dica que você está dando. Então tá, festival. Põe a arte rapidinho, Raipra, só para a gente ler um e-mail. Tem o seu telefone também, né, William? Se você quiser passar Sim, aqui sim. para nós. Volta só a última arte, Rai, por favor. Que ali tem um e-mail, então tá ali, ó. É festivalparalímpico.guarulhos@gmail.com, telefone 991520675, professor do William Chagas. Ele atende também com hinos do Corinthians ao fundo. Jamais serão, jamais. Aliás, quem quer encontrar o professor William, todo sábado no Bar da Torre, no Parque São Jorge, né? O professor... Até dói. Até dói meu Bar coração. da Torre, aliás, você sabe o que tinha no Bar da Torre? Que? Aquela famosa sirene, lembra quando chegava Sei, o jogador, quando tocava chegava, a sirene? aham. Uma vez eu tava na apresentação do Tevez, aquele negócio tocou lá, eu falei, isso é muito folclórico. Então, mas brincadeiras à parte, vocês sabem do nosso carinho, do nosso respeito que temos por vocês. Como eu digo aqui, é uma amizade, um carinho de muitos anos. Ulisses, quando esteve à frente da secretaria, fazia questão de colocar o JAG no calendário, mesmo com todas as dificuldades. A gente espera que a Secretaria de Esporte e Lazer, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem, possa pensar, não precisa ser um JAG, né, William, uma semana como era antigamente, deixar 2 dias de ajuda, 3, vamos começar aos poucos, introduzindo, porque introduzir o JAG novamente no calendário, porque só quem cobriu, só quem viveu, sabe, nossa, era sensacional ver as competições, a superação, o brilho nos olhos, não só de quem participa, mas do professor e da família, porque esse pessoal não vai para a competição sozinho. Não mesmo. Né? Vai com a família, vai com todo um time, todo um staff ali por trás. E a vitória do atleta é a vitória da família. Sim. Então a gente espera, repito, a gente sabe que o calendário está apertado, enfim, N situações, mas tomara que a Secretaria de Esporte e Lazer possa olhar com carinho o retorno do JAG para o próximo ano. Mas o Festival Paralímpico segue ali no dia 14 de junho, lá no ginásio Fioravante Ervolino. Falei demais aqui, meus amigos. Obrigado aí pela parceria, pela vinda aqui no Câmara Esportiva. O espaço está sempre aberto, viu? Tá, Juliano, muito obrigado mais uma vez, pessoal do Câmara. Eu acho que aí falamos bastante sobre o festival e conto com a presença de vocês dia 14 de junho. Muito obrigado pelo espaço e pela cobertura de sempre. Não imagina. Brunão, obrigado, viu? Juliano, eu que agradeço a oportunidade aí. Valeu. Não esqueça, William Chagas no Parque São Jorge. Câmara Esportiva com... Não, ele vai, ele adora. Outro dia eu falei, já foi no Parque São Jorge? Aliás, que salão o Parque São Jorge tem? Jamais será. O William tem um adesivo... Jamais serão. O William... Ainda você tem aquele adesivo do Palmeiras no vídeo digital do seu Tenho, carro? eterno. Não, aquilo não é um adesivo, aquilo é um outdoor. Se você tem alguma dúvida do time que o William torce, veja o vídeo de trás do carro dele. Você consegue dar ré e ver lá o... Com aquele... Né, já está protegido, né? Aquele é meu seguro. Ah, então tá bom. Então, você passa ali no Tatuapé? Passo, eu vejo as pessoas se curvarem. Meus amigos, obrigado. Lembrando que o Guarulhos joga amanhã, para nós aqui no Ao Vivo, né, contra o São Carlos. Os gols você já vai conferir aqui nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Sábado temos pauta, né, Tassinho? Estaremos lá no estádio Cícero Miranda, né, ou o que restou dele, porque era um estádio, agora é uma praça, céu aberto já há alguns anos, mas com a final do 50 e do 40.
Quem na terça-feira, meu caro Tassinho? Convidado da terça-feira do Câmara Esportiva, eu sempre pego. É divertido, né? Não, é divertido. Aí eles ficam malucos lá correndo de um lado, o papel voando. O Edu e o Rony da Secretaria de Esporte e Lazer, né? Vem aqui nos prestigiar no Câmara Esportiva. Grande Rony, grande Edu, na terça-feira, aqui abrilhantando o Câmara Esportiva, claro, com a apresentação dele, Ulisses Francisco Pinto. Tassinho, Raí, obrigado. Bruno, William, obrigado. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Juízo. Fui!